Nossa semana está começando e logo de cara, nós teremos decisão, tá? Teremos o Atlético de Madrid-Barcelona, jogo de volta, Liverpool e PSG e vários jogos de Sul-Americana e também da Libertadores. E cara, já coloca aqui logo nos comentários quem você acha que vai passar, tá? Atlético de Madrid ou Barcelona? O Atlético de Madrid construiu uma vantagem excelente, né? 2-0, conseguiu ganhar do Barcelona. Mesmo o Barcelona sendo melhor, e a gente sabe do contexto do jogo, do porquê o Barcelona perdeu, né? Teve a expulsão, teve um erro absurdo da arbitragem, né? Teve um pênalti que era para ser marcado para o Barcelona e ali seria o empate do Barcelona logo no início do segundo tempo. E provavelmente o jogador do Atlético de Madrid iria tomar um amarelo, ele já tinha um amarelo, então provavelmente seria expulso. E o Barcelona, eu acredito que com o mesmo número de jogadores, teria grande possibilidade de vencer. Óbvio que isso é um se, né? E o se não conta. A verdade é que no final do jogo, o Atlético de Madrid ganhou por 2-0. Só que, cara, quem assistiu esse jogo, ele conseguiu ver que mesmo com o jogador expulso, o Barcelona foi superior que o Atlético de Madrid. E também ficou muito nítido a dificuldade do Atlético de Madrid em ter a vantagem e se comportar como protagonista da partida. Eles não conseguem se comportar como protagonista da partida. E o que apareceu era que o Barcelona estaria mais próximo do gol do que o Atlético, que acabou marcando o segundo gol. É muito difícil o Barcelona passar aqui, tá? É muito, mas muito difícil o Barcelona passar. Porém, o Barcelona tem chance, na minha opinião. Se o Barcelona fizer um gol no primeiro tempo, sair vencendo o primeiro tempo, eu acho que o Atlético de Madrid pode sentir e o Barcelona pode buscar esse segundo gol. Eu acho que ainda existe possibilidade. Eu vou falar do Liverpool e PSG daqui a pouco, que eu acho que as possibilidades do Liverpool são bem menores, tá? É bem mais difícil. E as odds até estão mostrando isso, né? Você vê um Barcelona pagando em 80. Vamos lá, tem muitas apostas para compartilhar com vocês aqui nesses jogos da Champions e também na Libertadores. Mas antes, cara, eu tô com uma promoção que eu criei agora para o Clube do 100%, um novo plano, tá? Eu nunca fiz um plano como esse, mas eu decidi fazer agora, que é o Plano 2026, porque eu quero que vocês tenham um projeto para 2026. Um projeto onde você seja lucrativo com as apostas, que você construa a sua banca em 2026 para que você possa extrair o máximo de lucro com as apostas, tá? Nesse ano nós já estamos com mais de 40 unidades, ou seja, só para você ter um exemplo, unidade é o valor que você utiliza por aposta, ou seja, com R$100 por aposta você teria feito mais de R$4.000 nesse ano, tá? Nessa semana agora que passou, que teve Champions League, Libertadores também, né, e fora as ligas nacionais no final de semana, a gente fez deixa eu só confirmar aqui, foi 9,49 unidades de lucro, ou seja, com R$100 por aposta você teria feito R$949, beleza? Essa semana também tem tudo para ser lucrativo, porque são jogos interessantes para a gente poder trabalhar, e tem muitos jogos, né, para a gente poder trabalhar. Então, entre nesse plano 2026, você vai pagar só R$200 por esse plano, por todo 2026, tá? Para você ter ideia, um mês de clube, eu cobro R$120 por mês, tá? Para você entrar no clube hoje, o mensal é 120. E esse novo plano que eu criei é R$200 por 2026 inteiro. Ou seja, se você dividir aí, vai dar uma faixa de R$25 por mês, tá? Muito barato. Aproveita isso. Eu vou deixar o link na descrição. Fechou? Vamos lá. Já vou começar com esse jogo do Atlético de Madrid e Barcelona, tá? Vou começar logo com esse confronto. Cara, as odds estão mostrando isso, né? A análise que a gente tem, obviamente, é que o Barcelona precisa do resultado, né? Por ter perdido de 2-0. Então, o que é que eu vou ver aqui? Provavelmente o Barcelona tomando a iniciativa do jogo, né, pressionando mais, buscando mais o gol e até se expondo também bastante. Um Atlético de Madrid fazendo um jogo mais defensivo, explorando os contra-ataques, obviamente, quando der. Não acredito que o início do jogo o Atlético de Madrid vai ficar totalmente fechado, tá? Não acredito nisso. Acho que no início vai ficar aquele jogo de trocação. Mas com o passar do tempo, eu acho que o Atlético vai começar a baixar um pouco mais esse bloco. O Barcelona provavelmente vai contar com a volta do De Jong, né, para esse jogo. Então, isso melhora muito o meio-campo, porque traz mais controle para o Barcelona e é um jogador que, obviamente, tem um passe um pouco mais incisivo, né, para frente. Porém, obviamente, o Barcelona segue sem o Rafinha, que, sim, cara, faz uma falta absurda.
Em contrapartida, o Yamal, cara, nesse momento da temporada, o Yamal tá jogando muita bola. O Yamal tá realmente... No jogo de ida, o Yamal jogou sozinho, tá? O Yamal precisou dos parceiros e não teve. O Lewandowski muito abaixo. O Rashford até fez uma boa partida, mas perdeu muitos gols que não se pode perder numa Champions League, no mata-mata de Champions. E pra mim, o Yamal realmente estava buscando o jogo sozinho, mas tendo muita dificuldade por conta da falta dos parceiros ali, colocando os parceiros na cara do gol, mas os parceiros não o ajudando, tá? Dito isso, pela necessidade de vitória do Barcelona, eu vejo um Barcelona com empate, um Barcelona empate anula, como uma boa opção para uma dupla, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou compartilhar um post para vocês, que vai ser o empate ao Barcelona com uma opção do PSG, que vai ser o PSG Handicap Asiático mais 1,5, tá? É uma dupla que eu fiz, que eu já estou compartilhando com você. Mas vendo o cenário do jogo, eu gosto do Yamal para dar um chute no gol, tá? Ele, como eu falei, cresceu muito nesse momento da temporada, tá jogando muita bola. Para ele dar um chute no gol, uma boa. Eu gosto da opção do Ruggeri, né? Que é o cara que marca o Yamal ali, naquele lado direito, né? No caso do Barcelona, onde o Barcelona joga, né? Que o Yamal joga. Para o Ruggeri fazer uma falta, é algo que eu gosto também. E do lado do Atlético de Madrid, além do jogador do Ruggeri, eu gosto do Giuliano Simeone, que é um soldado dentro de campo, para ele fazer 2 desarmes, tá? Ele vai ser um jogador muito importante, na minha opinião, para desarmar realmente os jogadores do Barcelona. E como o Atlético vai precisar marcar bastante, eu acredito que para ele fazer 2 desarmes é uma boa. A média dele de desarmes, no jogo passado ele fez 3 desarmes, tá? E a média de desarmes na Champions League é de 2,2 desarmes por jogo. E tá pagando muito bem, tá pagando em 50. Essas são as opções que eu gosto desse jogo do Barcelona, tá? Mercado de gols, eu vou deixar pro ao vivo porque as odds estão bem baixas, né? Você pega o mais de 1,5, tá pagando 1,10. Ambos marcam pagando 1,36, então assim, as odds estão bem esmagadas, por isso que eu vou deixar pro ao vivo. Em relação à vitória do Barcelona, também eu vou deixar pro ao vivo, porque é um jogo que o Barcelona vai precisar se expor bastante e vai dar o contra-ataque pro Atlético de Madrid, que tem excelentes jogadores para contra-atacar. Eu só tenho minha dúvida para ver qual vai ser a postura do Atlético de Madrid, tá? Tenho muitas dúvidas em relação a isso. Óbvio que o grande favorito para se classificar é o Atlético de Madrid, mas eu não vejo impossível uma classificação no Barcelona. Eu sei que, eu sou Barcelona, né? E óbvio que eu vou torcer pra caramba durante esse jogo. Mas é muito difícil, extremamente difícil. Se você perguntar racionalmente assim, para qualquer pessoa, eu acho que o Barcelona não passa, né? Obviamente, racionalmente falando. Mas esse Atlético de Madrid é um time que, cara, nesses momentos eles oscilam bastante. Apesar que o Atlético de Madrid, na Champions League, no mata-mata, nunca perdeu um jogo em casa, tá? No mata-mata da Champions League, eles nunca perderam um jogo em casa. Então é outro ponto relevante que fortalece essa classificação do Atlético de Madrid, tá? Mas vamos embora, vamos ver como é que vai ser o jogo. Assim como o Atlético de Madrid conseguiu vencer no Camp Nou, o Barcelona também pode vencer lá. PSG contra o Liverpool, né? Aqui você já vê odds mais equilibradas e realmente é um jogo de muito equilíbrio entre os dois. Assim, para estar desse jeito mesmo equilibrado. O PSG construiu uma vantagem excelente, 2-0. E o ponto, a diferença do Atlético de Madrid com o Barcelona para Liverpool e PSG é que o Barcelona a gente sabe que é melhor do que o Atlético de Madrid em termos de bola, jogada. A gente sabe que é melhor. A gente sabe que o resultado foi influenciado pela expulsão. Aqui no Liverpool e PSG, o PSG ganhou de 2-0, mas ficou muito barato esse 2-0. Era para ser 3, 4, olhe lá se não 5-0. PSG perdeu muitas chances de gol, claríssimas. E o Liverpool não conseguiu jogar. O Liverpool não conseguiu dar um chute no gol, cara. Então assim, no momento que o Liverpool tá jogando, a forma que o Liverpool tá jogando, eu acho muito difícil o PSG perder essa vaga, né? Inclusive o PSG vai ter esses contra-ataques porque o Liverpool vai ter que se expor. Então, cara, a tendência para mim aqui é o PSG realmente vencer novamente esse jogo, tá? O Liverpool vai ter que fazer um jogo que ainda não fez nessa temporada para poder passar do PSG. Acho muito difícil mesmo. Eu gosto do PSG mais 1,5 para o PSG não perder o handicap asiático, né? Que é para o PSG não perder por 2 gols. Para mim a melhor aposta para esse jogo, tá? Na dupla com o Barcelona para mim é excelente. E, cara, o mercado que eu gosto também é pro Liverpool ter mais escanteios no jogo, tá? O Liverpool ter mais cantos no jogo também é uma boa, porque o Liverpool precisa muito do resultado e eles jogam muito com os pontas, né? Os pontas são bem explorados ali, os laterais sobem bastante. Então, pro Liverpool ter mais cantos no jogo, pela necessidade do resultado, por jogar em Anfield,
também uma boa aposta, uma aposta que eu gosto, beleza? Agora vamos falar de Libertadores, né, e Sul-Americana. Vai ser bem rápido, porque para mim tá muito claro os favoritos, tá, da Libertadores e Sul-Americana. Por exemplo, o Estudiantes vai jogar com o Cusco. A gente viu que é o antigo Real Garcilaso, né? A gente viu que o Cusco é um time muito fraco, né, velho? Muito fraco mesmo. O Flamengo jogou lá na casa deles, numa altitude de 3.400 metros. E, cara, ficou muito claro a inferioridade do Cusco, né? É um time muito limitado. E jogando na Argentina contra o Estudiantes, eu vejo um favoritismo muito grande do Estudiantes, ainda mais porque tomou o empate no jogo passado, né? Acabou empatando com o Independiente Medellín. Não é um ruim resultado porque está jogando fora de casa, mas também agora força o Estudiantes a vencer esse jogo. O Cusco deve ser o saco de pancada quando jogar fora de casa, né? De todos os outros adversários, né? Do Flamengo, do Estudiantes e do Independiente Medellín, porque é o time mais inferior. Então chega a ser a obrigação, tanto do Estudiantes quanto do Independiente Medellín e do Flamengo também, a vencer do Cusco dentro de casa, né? Ainda mais porque a tendência é que o Flamengo seja o primeiro colocado, essa é a tendência, tá? É o melhor time, obviamente. Então a segunda colocação vai ficar uma briga muito grande entre Estudiantes e Independiente Medellín. E o Cusco, para mim, vai ser o fiel da balança, tá? Então, para o Estudiantes vencer essa partida, obviamente, é extremamente favorito. Bolívar vai jogar em casa, o La Guaira também é um time extremamente fraco, tá? O Bolívar, o Fluminense empatou com esse La Guaira, cara, um resultado muito ruim para o Fluminense. O Bolívar perdeu o primeiro jogo por Rivadavia, né, por 1-0. Então sabe que esses 3 pontos contra o La Guaira, que é o time mais fraco, é muito importante, visto que o Fluminense vai enfrentar o Rivadavia agora. Então, se o Fluminense vence, por exemplo, o Rivadavia, e o Bolívar vence esse seu jogo, ele empata o número de pontos com o Rivadavia, né? E aí, em casa, na altitude, eles podem conquistar uma vitória contra o Rivadavia, que a gente sabe que é muito difícil jogar com o Bolívar lá na altitude, e aí pode buscar essa classificação. Esse jogo aqui vai ser também extremamente importante, tá, para o Bolívar. Então também é outro super favorito do dia, deve ganhar com muita tranquilidade. Só abrir um parêntese aqui da Libertadores e Sul-Americana, o Al Ittihad vai jogar a Champions Asiática contra o Al Ahly, tá? Eu coloquei aqui dentro dos favoritos porque realmente esse primeiro jogo é um jogo em casa, porém eu vou deixar esse jogo pro ao vivo, eu não vou apostar no pré-jogo, eu vou deixar pro ao vivo, vou olhar obviamente para a vitória do Al Ittihad, mas por quê? Porque o Al Ittihad tem tomado muitos gols nos últimos jogos. Porém, eu sei que o foco deles é 100% a Champions Asiática. Eles já não brigam mais por nada na Liga Nacional, né? Por isso que também está jogando muito aberto, não está muito competitivo, tá? Porque o foco deles realmente é a Champions Asiática. Por esse motivo, eu vou deixar aqui pro ao vivo para ver como é que vai estar se comportando o Al Ittihad. Se tiver realmente com muita competitividade, os caras correndo pra caramba, provavelmente eu estaria a favor da sua vitória aqui diante do Al Ahly, tá? Mas eles são favoritos porque tem, obviamente, o time melhor e vai jogar em casa. Agora, voltando para a Sul-Americana e Libertadores, o Grêmio vai enfrentar o Riestra, né? Não é um jogo tão fácil assim para o Grêmio, é um time argentino, o Riestra, porém, o Riestra empatou com o Palestino dentro de casa, que é um time muito fraco. Como o Grêmio perdeu o primeiro jogo, joga uma pressão muito grande para o Grêmio, se quiser se classificar em primeiro, ele precisa vencer esse jogo, né? Principalmente ainda em casa. E pelo que eu vi do Riestra contra o Palestino, é um time muito limitado ofensivamente. Então acredito sim na vitória do Grêmio, tá pagando em 53. Só não vale a pena estar a favor da vitória do Grêmio se o Grêmio, né, for com um time misto ou reserva. Eu acredito que não vai, mas se for, aí realmente deixo pro ao vivo. Mas se for com o time titular, cara, essa vitória do Grêmio pra mim é uma boa, tá? O São Paulo vai enfrentar o O'Higgins, tá pagando em 38. O São Paulo jogou agora com vitória e estava sem vários jogadores. Sem o Luciano, sem Caleri, o Lucas vai estar fora durante muito tempo, né? Sem o Sabino. Tô esquecendo mais alguém, meu Deus. Não tô lembrado se estou esquecendo mais alguém, mas estava com muitos desfalques do São Paulo contra o Vitória. Se o Caleri estiver de volta, se o Luciano estiver de volta para esse jogo, o Sabino também, que é um jogador que está sendo muito importante nessa temporada para o São Paulo, vale a pena estar a favor da vitória do São Paulo no ao vivo com odds melhor. Mas caso contrário, é melhor ficar fora desse jogo, tá? O São Paulo venceu já a primeira partida, o primeiro jogo. O Rings também, deixa eu ver aqui, o Rings teve a vitória também, né, contra o Milionários. E são os dois times que vão brigar pela primeira colocação, ao que se parece.
O Rings venceu o Bahia, né, velho? Foi o time que eliminou o Bahia na pré-Libertadores, tá? Então não é um time bobo, é um time que, pô, a gente viu contra o Bahia o que eles fizeram, né? Então é um jogo para ter cuidado, tá? Eu só não gosto dessa odds 1,38, eu acredito que dá para buscar uma odds melhor, né? Por conta do adversário ser um adversário chato, pelo que se mostrou, mas obviamente que o São Paulo é favorito e também é bom aguardar a escalação do São Paulo, tá? O Boca Juniors vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, tá pagando 1,42. O Barcelona já perdeu o primeiro jogo contra o Cruzeiro, esse jogo se torna muito importante, mas essa odds para mim tá errada, tá? 1,42 para mim tá uma odds muito baixa. O time do Boca é melhor, vai jogar na Bombonera em casa, a gente sabe que, porra, isso conta muito na Libertadores. Porém, 42 é uma odds muito baixa, tá? Então também é um jogo que eu vou levar para ao vivo para buscar uma cotação melhor de uma provável vitória do Boca, mas dependendo muito do que o Boca também vai estar mostrando dentro de campo. Para mim é um jogo muito mais equilibrado do que a odds está mostrando, tá? Então é um jogo para ter cuidado. Deixei esse confronto para ao vivo. O Vasco vai enfrentar o Audax italiano. O Vasco, cara, o primeiro jogo do Vasco, o Vasco nem viajou, né? Os titulares não viajaram, o Renato também não viajou. E ao que parece, o Vasco nessa fase de grupo, vai jogar com o time titular em casa, né? É o que parece. Então, obviamente que a vitória do Vasco para mim é uma boa aqui, tá? Um handicap asiático -1, Vasco da Gama, é uma boa, é bem superior. Se for com o time titular, tem tudo para poder vencer esse jogo, tem tudo para poder vencer, se for com o time titular. Desculpa, tomar uma aguinha aqui, deu um soluço. Então, se o Vasco for titular, vale a pena estar a favor da vitória do Vasco. E também o handicap asiático é -1, né? Também é uma boa para o Vasco ganhar por 2 gols. Se ganhar por 1 é reembolso, pagando em 60, tá? Se for com time reserva, deixa pro ao vivo ou nem aposta, tá? Eu não aposto quando vai com time reserva, cara, eu não aposto, eu fico de fora, tá? O Santos vai enfrentar o... Deixa eu aparecer, foi o Ceará. O Ceará é favorito, tá? Contra o Jacuipense. O Santos vai enfrentar o Recoleta, né? Provavelmente veremos o Neymar em campo, o Gabigol também. E o Santos perdeu o primeiro jogo da Sul-Americana, tá? Então, força o Santos também a ganhar esse jogo. Vai enfrentar um adversário, obviamente, muito fraco mesmo. Se o Santos também for com o time titular, a vitória do Santos é uma boa para esse confronto, é bem favorito. E para finalizar, teremos LDU contra o Mirassol. Na altitude, a LDU é um time muito qualificado, né? Todo mundo sabe. É um time que, cara, chegou na semifinal na temporada passada. Em casa a gente sabe que é um time muito forte. Os adversários têm muita dificuldade. Venceu o Alsred por 1-0 fora de casa, né? E chega para esse jogo muito focado em liderar o grupo, né? Já que o Mirassol venceu o Lanús. Se a LDU consegue vencer o Mirassol, cria uma boa vantagem na liderança para buscar esse primeiro lugar, né? E em casa é o favorito. Para esse jogo aqui, cara, eu recomendo você utilizar um empate anula LDU ou empate LDU. Inclusive uma bet que eu fiz, que eu vou deixar aqui para vocês, é o Santos para vencer e LDU com empate, tá pagando bem. É uma dupla que eu gosto bastante aqui, tá? Óbvio que diante da altitude, é uma experiência muito nova para o Mirassol, né? Para jogar na altitude. E a LDU tem muita qualidade e sabe aproveitar o fator casa também, tá? Então tem tudo para poder vencer esse jogo. Mas utilize o empate anula ou o empate, beleza? Espero ter te ajudado, curte o vídeo, se inscreve no canal aqui. E lembra de aproveitar o plano 2026 do Clube dos 5%. Tá na descrição, tamo junto.